Até foi o Edivaldo que me chamou atenção para esse ponto, eu sou grato a ele por isso também, né? Como é que a gente... né, qual a relação, qual é o lugar, né, desse tema tão importante, que é o da aprendizagem da cidadania, na BNCC, né? Nas bases comum curricular nacional. Né? Então, eu gostaria de apenas duas coisas na nossa conversa de hoje, né? De duas coisas a respeito disso. Eu até tenho coisas escritas sobre isso, se vocês quiserem, o Edivaldo pode compartilhar, etc. Né? Uma delas é o seguinte, né? É a definição de competência proposta pela BNCC. Né? Até eu tenho um artigo que a gente analisa cada um desses termos, escrito junto com a professora Marinês Fini, com quem eu trabalho há muitos anos e tal, e é uma pessoa que eu admiro muito, etc. Então, qual que é o conceito de competência na BNCC? Né? Mobilização de conhecimentos. Que tipos de conhecimentos? Conceitos, procedimentos. Mobilização de habilidades, né? Que tipo de habilidades? Habilidades práticas, habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais. Mobilização de atitudes, estilos, modos de se relacionar com as pessoas, com as coisas, com as situações. Né? Valores positivos, valores negativos, valores que tem uma direção pró-vida, proativa, ou que tem uma direção negativa. Né? Então, mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Né? A vida cotidiana é complexa. A gente simplifica porque quer, mas que é complexo. Né? Pensem, por exemplo, no cotidiano para uma criança bem pequenininha e pensem no cotidiano, por exemplo, numa pessoa bem velha, já comprometida em muitos pontos da sua vida, da sua saúde, dos seus recursos neurológicos, físicos, biológicos. É complicado. Às vezes tomar banho é uma atividade muito complexa. Né? Mas, enfim, demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania. Vejam vocês que na definição da competência da BNCC, né, a mobilização de tudo isso é em favor do exercício da cidadania e do mundo do trabalho, porque, de fato, a escola ela prepara a criança e o jovem para o mundo do trabalho, né, que é uma das características das funções do adulto. Né? A nossa sociedade depende do trabalho dos adultos, nesse sentido forte do termo, né? E da cidadania de todos, né? Todos, qualquer que seja o seu momento de vida. Então esse é o primeiro ponto. Né? Na BNCC, o termo cidadania, né, exercício da cidadania, ele faz parte da definição de competência, que seria o objetivo final de tudo que está proposto nela. No nosso texto, a gente escreveu o seguinte sobre pleno exercício da cidadania. Né? Então, esse predicado da noção de competência na BNCC é fundamental, pois integração implica, nos limites e no ótimo das possibilidades de cada um, em todas as fases da vida, o direito do pleno exercício da cidadania. Buscar a superação da fragmentação das políticas educacionais, fortalecer o regime de colaboração entre as 3 esferas do governo, estadual, municipal, federal, garantir o direito dos alunos a aprender e se desenvolver,
contribuir para o desenvolvimento pleno da cidadania, que é toda a nossa conversa aqui nesse evento, né? A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. E ela visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania. Eu trabalhei muito, pensei muito, discuti muito já sobre as 10 competências gerais da BNCC. Mas na nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar, de lembrar aqui sobre as 3 últimas competências e por que essas 3 últimas competências gerais, em especial, valorizam dimensões que têm a ver com o desenvolvimento pleno da cidadania. Então vamos pensar a competência 8, a competência 9 e a competência 10, né? Então, a competência 8 diz assim: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. Porque é a coisa mais importante para o desenvolvimento da cidadania do que isso que eu acabei de ler para vocês. Olha, conhecer-se, quem sou eu? Como é que eu reajo? O que eu sinto? O que eu sei? O que eu faço? O que eu penso? O que eu imagino? O que me toca? Não é? Nas coisas que têm a ver comigo, com a minha saúde física, minha saúde mental, a saúde das pessoas com quem eu convivo, da natureza, das coisas do mundo, né? Como é que eu reajo emocionalmente, né? Emoções positivas, emoções negativas. Como é que eu observo e reconheço e levo em conta a emoção das pessoas com quem eu estou interagindo? Eu tenho autocrítica, eu aprendo comigo mesmo, eu corrijo meus erros, eu revejo minhas posições, né? Como é que eu lido com as pressões do grupo? Porque a convivência em sociedade tem muito a ver com pressão grupal, né? Concordar, discordar, divergir, as pessoas reagem de muitos jeitos, você tem ironia, você tem vergonha, você tem constrangimento, você tem desigualdades de muitos tipos. Então como é que a gente reage a isso? Como é que a gente convive com isso? Como é que a gente compreende isso? Como é que a gente corrige isso? Em nós, nos outros, etc. Então isso é a competência 8. Agora vamos para a competência 9, né? A competência 9 é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. É um resumo de tudo que eu mal e mal tentei falar para vocês aqui, não é mesmo, gente? Olha, exercitar a empatia, pensar, considerar a perspectiva do outro. Resolução de conflitos, cooperação, respeitar e promover o respeito ao outro, acolher e valorizar a diversidade, acolher e valorizar os saberes dos diferentes grupos sociais, as suas identidades, identidade sexual, identidade de gênero, identidade de cultura, identidade de etnia, etc, etc. As suas culturas, as suas habilidades e convicções religiosas, políticas, etc, né? Reconhecendo-se como parte de uma coletividade, de um grupo, porque isso é que é ser cidadão. Isso é que é praticar a cidadania. E por fim, né,
vamos falar da competência 10. Vamos ler a competência 10 e pensá-la na perspectiva da cidadania, né? Então, competência 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. De novo, não é? Isso é o melhor, é o máximo que nós poderíamos desejar em favor de uma cidadania plena. Não é? Então, a minha proposta, não é que os professores, que os colegas lessem essas competências, e a pergunta é: em que medida a nossa escola, o professor, a família dos alunos, dos seus alunos, etc., estão podendo fazer coisas em favor destas dimensões tão importantes, lembradas, assinaladas nessas três competências gerais que eu acabei de dizer.